Deixa eu começar aqui de novo. O Senhor Deus me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como discípulo. O Senhor Deus abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Pegar minha colinha aqui, em nome de Jesus. Queridos, durante esse mês, né, o Senhor tem tratado muito comigo com relação à oração. E durante essa semana, né, o Espírito Santo ele trabalhou muito forte comigo nessa questão. Deu transmitir, deu falar um pouco de oração com a igreja. E eu creio, querido, que em nome de Jesus, né, a gente está vivendo uns tempos, a gente vai entrar em tempos difíceis. E a base da nossa vida, né, nós vamos ter 2 pontos culminantes, oração e palavra. Né? Oração e palavra. Porque, querido, infelizmente, né, você que já se rendeu ao Senhor, você que já tem um tempo de caminhada e não tem vida de oração nem leitura da palavra, querido, você praticamente, né, você é fraco espiritualmente, isso é fato, né? E hoje eu queria que você abrisse teu coração para receber aquilo que o Espírito Santo também tratou comigo. Amém? Por que o Espírito Santo tratou comigo? Porque eu achei, querido, que eu estava vivendo o máximo e não estou. Eu achei que eu já estava dando tudo e não estou dando, né? Porque o Espírito Santo, ele sempre, querido, vai exigir algo mais de você, e principalmente você que já teve a revelação do Cristo. Assim como Pedro teve a revelação do Cristo e Jesus sempre cobrava mais de Pedro, assim também vai ser conosco. E interessante, querido, quando a gente fala de oração, Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, né? Quando ele fala lá da manifestação do anticristo, mas ele fala assim, antes da manifestação dele vai vir a apostasia. E eu lendo isso essa semana, querido, eu comecei a orar, interceder em cima disso, porque o que é apostasia? É você abrir mão da fé, né? E Paulo fala também de um esfriamento, que o amor de muitos se esfriariam. E a gente começa a entender, querido, para o seu amor se esfriar e para você entrar num tempo de apostasia, um nível de apostasia, você tem que estar fraco espiritualmente. O teu nível de relacionamento com o Senhor tem que estar muito fraco. Tem que estar muito fraco. E eu comecei a entender que, na minha concepção, quando eu me converti, eu achava que a apostasia era para quem estava lá fora. E esses dias eu descobri que não é, ele estava falando para a igreja. Por quê? Porque se fé é um dom que vem de Deus, né? Esse dom ele é derramado sobre a igreja, sobre mim e sobre você. E se apostasia, né, é a fé nossa se esfriando, ele está falando para mim e para você. E nesses dias, querido, né, como está difícil não por causa de Deus, mas por causa de nós mesmos. Porque às vezes, querido, a gente está se envolvendo, né, numa correria, a gente está igual Marta, né? A gente está preocupado com tantas coisas, e assim como Jesus falou com Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Nesses dias a gente está com dificuldade de escolher a boa parte. E a gente não vai conseguir isso se a gente não tiver vida de oração e leitura de palavra. Porque no tempo dos falsos profetas, a palavra fala, Paulo falou, que eles vão vir com falsas doutrinas. E se possível for, vai enganar até os escolhidos. Quem são os escolhidos? São eu e você. Aí, querido, o Senhor me deu 3 mensagens, que uma eu ministrei na consagração retrasada, e 2 na terça-feira. Eu queria compartilhar com vocês essas 3 mensagens, e ainda vai falar de oração também. Para você ver, querido, a importância, né? Como Deus conta contigo no reino. Como o Senhor conta contigo. A primeira mensagem que o Senhor me deu, querido, eu ministrei aqui, foi que tocou muito forte no meu coração.
foi na consagração passada, e o título que eu coloquei foi o seguinte: o quanto Jesus é real para você. Eu não sei quantos irmãos estavam aqui, se ouviram, vão ouvir de novo hoje. O quanto Jesus é real para você. Porque, querido, a gente vive, o ambiente aqui hoje está bom, amém? O ambiente não está gostoso? Né, querido? Está gostoso. Mas, querido, vou falar uma coisa para você. A realidade que você estabelece, Jesus na sua vida, vai mostrar o nível de relacionamento que você tem com Ele. E vai mostrar o quanto Ele é real para você. Porque, querido, entenda uma coisa. Todos nós temos um chamado. Todos nós. E uma coisa que eu já ministrei aqui, que eu aprendi através de Pedro, né? Que para Jesus fazer uma bênção na sua vida, para Jesus ministrar uma bênção, um milagre em você, meu irmão, ele no raso, ele faz isso. Foi assim com Pedro. Pedro está lavando a rede, Jesus está no barco dele, lá no raso, lá, curando, expulsando o demônio, fazendo maravilhas. Mas foi quando ele foi tratar com Pedro, ele falou: Pedro, vamos para o lugar mais fundo. Nesses dias, querido, nesses dias, o Senhor vai te levar para lugares mais fundos. O Senhor vai exigir mais de você, porque você já teve a revelação do Cristo. E quem já teve a revelação do Cristo, o Senhor nesses dias quer levantar como referência. Você, marido, que já teve a revelação do Cristo, o Senhor quer te levantar como referência de marido aí nessa terra. Você, esposa, que já teve a revelação do Cristo, o Senhor quer te levantar como referência de esposa nessa terra. Você, jovem, que já teve a revelação do Cristo, o Senhor quer te levantar como referência de jovem nessa terra. Mas para isso, querido, o Senhor vai trabalhar na nossa vida de maneira diferente. O Senhor vai exigir mais. Aí, Pedro, vamos lá. Depois que Pedro vai para a profundidade lá, vai pescar no mar alto com Jesus, ele agora é pescador de homens. O Senhor estabeleceu isso no profundo, não foi no raso. Aí a palavra do Senhor fala que nós não conhecemos sequer a profundidade do amor do nosso Deus. Você, querido, é diferenciado, você é especial. E o Senhor sempre vai exigir mais de você. Sempre. Sabe por quê, querido? Porque se eu tenho Jesus, se Jesus é real na minha vida, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E nós nos tornamos a expressão exata do Pai. Porque entenda um processo, querido, quando a gente sempre ministrou, sempre falamos aqui, eis que tudo se fez novo, o Senhor não vai melhorar o que era velho. O Senhor vai fazer novo. É tudo novo. No dia, querido, que você aceitou Jesus, é tudo novo, foi tudo novo para você. Mas existe o processo de amadurecimento e de crescimento na presença do Senhor. E esse processo se dá com oração e leitura de Bíblia, leitura de palavra. Porque a oração, querido, ela cria com você um alinhamento com o Espírito Santo, ela cria em você uma intimidade com o Senhor. A gente faz oração intercessória, intercedendo pelos irmãos, mas se eu não chegar na minha casa e na madrugada, eu não chegar lá na cozinha, às vezes eu vou para a cozinha. Senhor, eu estou aqui, eu quero conversar contigo, Pai. Me alinhar com a presença do Senhor. Me alinhar com a presença de Deus. Quando a gente se alinha com a presença do Senhor, aonde a gente está, a glória de Deus é manifesta. E nesses dias, querido, o mundo lá fora está sedento. Está sedento. Mas, querido, a gente tem que aprender uma coisa, né? Quer ver uma coisa? Quando a gente fala, eu estava ministrando sobre o quanto Jesus é real para você, e um texto que eu usei, né, foi quando Jesus fala, né, que Jesus ia para Jericó e voltava para Betânia. Ia dormir, ia pousar em Betânia. Ah, Jesus ia para Cafarnaum, mas ele ia repousar em Betânia. Falei, o que tinha em Betânia de tão especial que Jesus gostava de ir para lá? Tinha uma família lá que acolhia Jesus. Tinha uma família lá que recebia Jesus. Uma família de 3 irmãos que não tinham pais. Marta, a mais velha, Maria e Lázaro. Interessante, querido, quando a gente fala, principalmente de Lázaro, né? Lázaro morreu e Jesus fala para os discípulos, o nosso amigo Lázaro morreu, eu vou lá ressuscitar ele. Jesus, querido, volta, né?
2 dias depois, Jesus volta para ressuscitar esse homem que ele chamava de amigo. De amigo. E Jesus, certa vez, quando Jesus estava ascendendo ao Pai, ele fala para os discípulos: eu já não vos chamo mais de servos, eu chamo de amigo. Foi, queridos, estreitou-se, né, o relacionamento. Agora não é mais servo, é amigo. Uma coisa que me chamou a atenção esses dias, foi até quando o pastor, na terça-feira aqui, ele estava falando da dificuldade que ele tem de ter amigo. Não foi, pastor? O pastor falou: não, eu tenho dificuldade que as pessoas olhem para mim quando eu chego perto da pessoa. Querido, mas Jesus quer ser seu amigo. Ele quer estreitar relacionamento contigo. Mas para isso, querido, o quanto ele é real para você? Qual é a realidade de Jesus na sua vida? Porque o que vai determinar o quanto ele é real para você, querido, é o nível de relacionamento que você tem com ele. Aí nós estávamos falando aqui também sobre a questão, querido, do maná. Quem esteve aqui na terça-feira? Que domingo, querido, o culto é maravilhoso, amém? Amém? A igreja está cheia, amém? Isso. Eu estava falando com os irmãos aqui, o Senhor ministrou durante a semana também. Eu comecei a conversar com o Espírito Santo. Poxa, Senhor, domingo, o culto, né? E o Senhor falou assim: ó, olha só, toda a mensagem, todos os pregadores que pregam aqui, são bons ou não são? São, meu irmão. Todo lugar que eu vou, eu falo, querido, ó, os melhores pregadores de Paraíba do Sul estão na Igreja Batista Renovada. Porque, querido, quando você está lá atrás, você começa a ouvir a palavra, você fala: Senhor, esse maná é um maná diferenciado. É diferenciado por cada um que sobe aqui. Então comecei a conversar com o Espírito Santo, e o Senhor falou assim: não, todo domingo eu vou derramar um maná sobre a igreja. Todo domingo. E, querido, quantos não estão aqui hoje recebendo desse maná? Amém? Só, querido, que eu comecei a conversar com o Espírito Santo, e o Senhor falou assim: meu filho, entenda uma coisa para esses dias. Domingo eu derramo o maná e não faço acepção de pessoas. Domingo eu derramo o maná e não faço acepção de pessoas. Eu derramo o maná sobre aquele que está firme, sobre aquele que não está. Eu derramo o maná sobre o visitante ou aquele que já é membro. Eu derramo o maná sobre a criança, eu derramo sobre o mais velho, derramo o maná. E é muito bom, querido, a gente vir aqui, estar aqui todo domingo recebendo esse maná do Senhor, não é bom? Amém? Amém. Aí eu comecei a perguntar ao Senhor assim: Senhor, por que terça-feira o Senhor não derrama maná? Por que o Senhor não derrama maná na terça-feira? Eu comecei a falar: Senhor, é por causa da quantidade de pessoas? O Espírito Santo: não. Não. Eu falei: Senhor, por causa da mensagem? Ele: não. É por causa da oração? Não. É por causa do estudo? Não. Ele falou: porque no domingo eu derramo maná, mas na terça-feira eu dou semente. Amém? Para você entender, querido, como o Espírito Santo tratou comigo, na terça-feira eu dou, repitam comigo, semente. Semente. Aí o Espírito Santo falou assim: no maná eu não faço acepção de pessoas, mas para semente eu faço acepção de atitude. Vou repetir. Para derramar maná eu não faço acepção de pessoas, mas para dar semente eu faço acepção de atitude. Vocês querem ouvir o restante? Bem? Sabe por quê, queridos? Presta bem atenção. Aí eu comecei a entender, querido, que a terça-feira que nós temos aqui, o pastor Léo está lá em Queima-Sangue, lá com um grupo lá de oração. O dia, querido, que nós nos unimos para orar. Nós nos unimos aqui para estudar a palavra. E isso é semente para a nossa vida. É semente, querido, porque nesses dias, entenda o processo de Deus. Só vai gerar fruto quem tiver o quê? Com semente. O maná vai te alimentar, mas para você gerar fruto, é semente. E a semente está aqui na terça-feira. Aí você vai ver, querido, aí Jesus fala assim para os discípulos: ó, roga ao Pai que envie mais ceifeiros. Porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos.
Os semeadores são poucos, querido. São poucos. Pastor, mas eu não entendi por que você falou que para semente Deus faz acepção de atitude. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Quantos irmãos poderiam estar aqui na terça-feira? Na terça-feira e não estão. Ah, mas porque eu trabalho, querido, chega às 7h30, mas vem. Quantos irmãos, queridos, estão abrindo mão de estar aqui na terça-feira por causa de academia, por causa de futebol, por causa de novela? Querido, Deus faz acepção de atitude para dar semente. Esses que estão vindo aqui na terça-feira, vai ser o Senhor vai usar para semear lá fora, querido. Porque se eu não tenho vida de oração, se eu não tenho vida de palavra, querido, eu posso subir aqui para tocar, eu posso subir aqui para pregar, que não vai ter efeito nenhum. Deus faz acepção de atitude, querido. Mas quantos irmãos aqui, eu vejo a alegria do pastor, a média de pessoas aqui é 15, 25, geralmente é 22, 25, que estão aqui, querido, recebendo semente. Você sabe quando o Senhor deu essa palavra? Foi no dia que foi o pastor que disse que a irmã Verônica trabalha no HTO e ela pregou o que ela ouviu aqui na terça-feira num estudo para uma pessoa lá. Foi aí que o Espírito Santo falou, eu estou dando semente, eu estou semeando, eu vou semear. Quantos irmãos poderiam estar aqui? Querido, a gente tem promessa de 1.000 membros. Eu estou falando, eu vou falar de 1.000 é pouco, eu já estou orando por 10.000. Mas a gente tem que começar, querido, a entender que nós somos chamados para ser árvores frutíferas no jardim de Deus. Aí eu estava ministrando aqui sobre as árvores, eu trabalho com madeira, né? Eu estava ministrando sobre fruto, né? E resultado. Tem muito irmão que quer viver de resultado, querido. O culto de domingo faz você viver de resultado. Porque você só vem no domingo para receber. Mas o culto de terça-feira, oração e palavra, querido, ele te prepara para frutificar na vida de alguém. Aí eu perguntei para os irmãos aqui, quantos já viram goiabeira comendo goiaba? Levanta a mão aí. Hã? Quantos já viram, querido, abacateiro comendo abacate? Não, querido, porque eles produzem o quê? Para alguém. O Senhor, quando te dá semente aqui na terça-feira, querido, é para alguém. É para através de você. Interessante que nós ministramos aqui, nós trouxemos até uma semente. Colocamos a semente na mão de cada irmão. Interessante que quando você pega a semente na mão, você consegue pegar uma semente na mão, mas dentro de uma semente tem uma colheita. A colheita você já não consegue pegar numa mão. Então, quando o Senhor olhou para você, querido, aquele dia que o Senhor olhou para você e falou, eu quero essa semente para mim. Dentro dessa semente tem uma colheita. Dentro de você tem uma colheita, querido. Tem uma colheita. E nessa colheita está incluído o seu marido, o seu filho, sua esposa, seu vizinho, sua parentela, os seus amigos, até aqueles que você não conhece. Até aqueles que você não conhece. Aí eu estava falando para os irmãos aqui, porque tem árvore. Quer ver uma coisa? Quantos aqui comeram já a fruta do eucalipto? Quem já comeu do fruto da maçaranduba, do ipê? Essas árvores, queridos, são árvores, né, que dão resultado, mas não dão fruto. Elas servem para você fazer móvel, telhado. É um resultado. E tem as árvores que Deus criou para dar frutos. Lembra que Jesus falou daquela figueira, ó, se ela não tem fruto, corta e joga fora. Nós fazemos, querido, nós fazemos parte, né? Nós somos ramos num tronco chamado Jesus Cristo. Estamos ligados, querido. Mas sabe qual o problema? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Paulo fala que nós somos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo. Amém? Querido, deixa eu falar uma coisa para você que o Espírito Santo tratou comigo há 2 anos. Há 2 anos eu estava lembrando hoje. Para você ter um entendimento do que é ser membro de um corpo. Isso aqui é um membro, amém? O braço é um membro. Amém? Você já notou, né? Que eu aqui dentro fala, levanta braço.
Que milagre. A dar tchau pro povo. Hã? E se isso aqui fosse uma prótese? A minha mente ia falar assim, levanta a prótese. Dá tchau pro povo. Querido, nós somos membros, não somos próteses. Não vire uma prótese no corpo. Porque o membro, querido, o membro, ele tem a vida do corpo. O membro, querido, ele tem a ligação com o comando da cabeça. A prótese não. A prótese, muitas vezes, tem prótese que a gente anda, a gente é para enfeite. Você não está ligado no corpo de Cristo como enfeite. Você não é prótese, você é membro. Você é membro. Quanto Jesus é real para você, meu irmão? Qual é a realidade de Cristo na sua vida? Aí, falando ainda de árvore, né? A gente tem, querido, que começar a deixar de viver por resultado. A palavra do Senhor fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Reino de Deus. Aí depois ele fala, as demais coisas é resultado. As demais coisas são resultado. Aí, eu comecei a orar novamente. E o Senhor começou, querido, a ministrar a importância nesses dias de nós estarmos orando. Porque, infelizmente, querido, a nossa carne não quer orar. A nossa carne hoje, querido, ela não quer nem ler Bíblia. Você sabe por quê? Porque a nossa carne sabe que se você ler Bíblia, a Bíblia vai ler e vai mostrar para você a tua realidade. E quando você ora e lê Bíblia, a Bíblia começa a arrancar coisas de você que não são de Deus, e começa a colocar coisas de Deus. E você vai amadurecendo, crescendo, se desenvolvendo na presença do Senhor. Mas vamos entrar aqui no texto. Então, querido, guarda isso nesses dias. Descubra o quanto Jesus é real para você. Você vai descobrir o que eu descobri. Que por muitas vezes Deus estava fazendo acepção das minhas atitudes. De eu não querer atender quando o Senhor chama. No texto que nós lemos aqui em Isaías, vou até ler de novo. No Isaías 50, fala assim: o Senhor Deus me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. O Senhor me deu língua. Querido, você não vai ter instrução do céu se você não buscar na fonte, que é o Espírito Santo de Deus. Porque ele é promessa daquele que falaria por nós e nos ensinaria todas as coisas. Querido, o Espírito Santo, ele está aí dentro de você, ele quer se manifestar, ele quer mostrar, querido, você como nova criatura, mas depende de você. E uma das coisas, querido, que eu aprendi, que eu guardei no meu coração, que se nós somos nova criatura, nós temos uma nova natureza. E a nova natureza se alimenta das coisas do céu, ela não se alimenta das coisas que a velha natureza se alimentava. Até no dia que eu ministrei aqui sobre isso, eu até fiz uma pergunta para os irmãos, se os irmãos conheciam boi. Né? Vocês aqui levantaram a mão, eu falei, pô, o pessoal não conhece boi, não? Né? Aí você vai descobrir, querido, que o boi come capim porque é a natureza dele. Então, se eu tenho uma nova natureza em Cristo, eu vou me alimentar com as coisas do alto. Nós temos o pão vivo que desceu do céu. Querido, e esse pão é o maná que está sobre nós todos os dias. Todos os dias. Aí a gente vê, querido, como ele se alimentar bem, corretamente das coisas do alto é importante para o nosso crescimento. Quer ver uma coisa? O que derrubou Adão e Eva lá no Éden? Foi uma comida, não foi? Comeram do que não devia. Não é? Foi, querido. Aí você vê Daniel, querido, quando ele está vendo lá o rei, né? Pessoal se banqueteando, ele falou, a gente não quer comer dessa comida não. E a palavra fala, querido, que eles foram os mais inteligentes, mais fortes, mais bonitos, só porque eles escolheram o alimento certo.
Meu irmão, você tem que se alimentar com o alimento do alto. O alimento do alto, querido. Esses dias está difícil demais. Está difícil, mas não é impossível. Porque, querido, eu até falei, teve até um irmão aí que ficou depois me zoando lá fora, né? Que hoje é domingo, querido, a gente já está indo para outubro, não é isso? Outubro. Amém? Estamos indo para outubro, querido. Parece que o Senhor está abreviando realmente o tempo. Então nós não temos mais tempo para perder com aquilo que não edifica. Não temos, querido. Nós temos que nos unir em oração. Teve uma terça-feira aqui que a gente estava, foi Atos capítulo 4, que o Reinaldo estava dando aula, né? Quando falou sobre os diáconos, a instrução dos diáconos, a instituição dos diáconos. Eu guardei um trecho que dizia assim, né? Que eles eram unânimes na oração, eles tinham uma unidade em oração. Eu orar, querido, sozinho, a palavra do Senhor fala que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Eu orar sozinho é um resultado. Mas se eu quero que a minha casa seja abençoada, o meu casamento seja abençoado, eu vou orar com a minha esposa. Se eu quero, querido, que meus filhos sejam abençoados, eu vou orar com meus filhos também. E essa questão da oração em unidade me chamou a atenção, porque eu falei, Senhor, se as muralhas têm que cair, vai ser com a unidade de oração da igreja. Nós nos unimos em oração. Independente se você tem ministério ou não, querido, se você prega ou não prega, se você canta ou não. Eu creio, querido, que a gente vai ver muito prodígio, sinal, maravilha no nosso meio. Eu creio nisso. Porque, querido, eu creio que o Senhor vai nos despertar para uma oração, querido, algo em unidade nessa igreja, querido, muito forte. Muito forte. E as coisas vão acontecer no nosso meio como acontecia na igreja de Atos. A palavra do Senhor fala em Atos 2,42 que eles eram unânimes na oração e no partir do pão. E o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Queridas, pessoas viam o comportamento, viam como eles viviam entre eles. As pessoas falavam, eu quero ser igual a eles, eu quero viver isso. E Deus só ia acrescentando, vai lá, vai lá. Querido, se nós começarmos a nos dedicar, estarmos juntos orando, estarmos juntos, querido, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que terça-feira é melhor do que o domingo, não é isso não. Eu não estou dizendo, querido, que você tem que vir só na terça-feira, não é isso. Eu estou falando uma questão de semente, daquilo que Deus vai colocar dentro de você, para você, querido, frutificar, ganhar outros. Eu creio que o Senhor vai derramar aqui no domingo sementes também, está derramando. Porque a semente, querido, é um despertamento para você conhecer mais de Deus, para você buscar mais de Deus, para você ter, querido, o que falar e o que mostrar de Deus na sua vida. Amém? Então deixa eu ir para frente aqui. Deixa eu ir para frente aqui. E esses dias, né? Eu estava até pedi autorização para falar dele. Estava conversando ali com o irmão Amorim. Esses dias a gente estava conversando, foi num domingo, não sei se foi depois da consagração. Ele estava contando para mim uma experiência que ele teve. Que ele viu uma mulher com uma perna, né, com problema, e o Senhor falou assim, vai lá, ora por ela. Eu acho que foi mais ou menos isso. Depois ele pode até confirmar. E a gente começou a conversar, querido, né? E a gente vê, querido, sabe o quê? Que às vezes o nosso maior problema hoje chama-se timidez. Timidez. A palavra do Senhor fala em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Quantos irmãos que estão aqui hoje, querido, têm deixado de viver uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está impulsionando, vai lá, vai lá. Mas eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Querido, tira isso do teu coração.
Às vezes o pouco que você sabe é fartura para quem não sabe nada. O pouco que você tem é fartura para quem não tem. E o Senhor te dá a semente, querido, mediante a tua disposição. Mediante a tua disposição. A gente estava conversando, né? Falando sobre como a gente tem que quebrar a timidez no nosso meio. Porque, querido, uma coisa eu aprendi, 2 pontos na minha vida, 2 pontos eu guardei. Que a gente vê os irmãos falando assim, mas eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma prova. Existe uma forma do Espírito Santo trabalhar na sua vida. Quer ver uma coisa? Vão acontecer situações na sua vida que Deus vai mostrar para você que Ele é contigo. Só para Ele mostrar que Ele é contigo. Amém? Meu Deus. Mas vão ter situações na sua vida que Deus vai querer ver se você é com Ele. Vão ter dias, querido, que o Senhor vai querer saber se realmente você é com Ele. Se você obedece. Se realmente você quer entrar no novo tempo em Cristo. Viver algo novo da parte dEle. Quer ver um exemplo disso? Acho que eu preguei sobre isso, sobre Marcos capítulo 4, quando fala daqueles discípulos que estavam atravessando para Gadara, para o outro lado. Jesus ali, dormindo no barco, Jesus estava dando uma oportunidade para aqueles homens descobrirem quem eles eram no reino. Jesus estava dando uma oportunidade para eles viverem uma experiência com o Espírito Santo ali, uma experiência com Deus tremenda. Aí Jesus, querido, Deus permite uma tempestade, permite ali, né, o mar se agitar, o vento soprar. Aí você vai ver que lá depois Jesus fala assim, por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Por que são tão tímidos? Aí Jesus vai, aplaca o vento, a tempestade, mas ele fala, por que sois tão tímidos? Querido, quantos irmãos nós temos aqui? Eu sempre tenho falado isso e não vou cansar de falar. Que tem chamados, querido, ou abriram mão do chamado por causa de timidez. E a timidez, querido, é quando você, querido, às vezes tem uma conotação de timidez, é quando você, querido, não acredita em você mesmo. É quando você coloca as situações como empecilho para você fazer. Coloca as circunstâncias como empecilho para você fazer. Quantas vezes a gente falou assim, sai do teu lugar, vai lá orar com o irmão. Querido, nesse dia que você pensou, eu não tenho nada para dar para o meu irmão, era o irmão que ia dar para você. O fato de você sair do seu lugar, querido, Deus ia usar ele para abençoar a sua vida. Ou ia usar você para abençoar ele. Entendeu por que o Senhor faz acepção de atitudes? Que às vezes Deus quer promover algo na sua vida através do outro, a partir do outro, mas a movimentação vai ser sua. Vai ser sua. Eu vivi uma experiência essa semana, né? Da pessoa chegar para mim e falar assim, eu só quero uma oração. Querido, sabe aquele dia que tu está quebrado? Que tu está cansado? Aquele dia, querido, que o inimigo, né, a tua carne quer soprar no teu ouvido. Poxa, ninguém ora por você. Todo mundo quer que você ore, mas ninguém ora por você. Querido, eu comecei, é mesmo, e não sei o quê. Aí Deus colocou uma pessoa, você ora por mim? Aí depois o Espírito Santo falou, eu te levantei para fazer isso. Mas né, a tua oração não vai ser para abençoar ele, vai ser para te abençoar. Para tirar de você aquilo que a tua carne estava soprando. Eu falei, Senhor, é igual minha esposa fala, aprendeu papudo. Querido, é assim. É assim, querido. Qual é a realidade de Jesus na tua vida? E quando a gente fala de fruto, querido, eu vou entrar aqui na palavra, né? Quando a gente fala de fruto, o fruto não tem a ver só com você. Porque o evangelho, querido, o evangelho, ele começa em você, mas é para alcançar o outro. Lembra que Jesus fala assim, amarás o teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Aí depois ele fala, e teu próximo como a ti mesmo. Ali o Senhor estabelece o evangelho na sua vida. Que tudo que você, querido, deixar o Espírito Santo investir em você, mudar você, querido, vai chegar um momento que não vai caber mais dentro de você e vai começar a expandir para fora e vai começar a alcançar gente e vai começar a transformar pessoas, mas vai começar em você. Aí, querido, fala aqui, o Senhor Deus me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Paulo falou, nos últimos tempos vão ter muitos no nosso meio, cansados, doentes e dormindo. Aí Jesus falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados, meu fardo é... Meu irmão, já pensou que você tem um Jesus dentro de você que alivia o cansado? Quantas pessoas que você conhece que... Eu não estou falando de cansaço físico, não. Eu estou falando, querido, de cansaço espiritual. Daquela pessoa que fala assim, hoje eu não vou na igreja não, estou desanimado, estou cansado. Hoje, quantos você conhece que estão assim? Mas a solução está dentro de você, meu irmão. O Senhor deu uma palavra instruída nos teus lábios para o cansado. Você tem uma palavra de vitória para aquele que está cansado. Você tem uma palavra de restauração para aquele que está cansado. Você vai descobrir muita coisa em Cristo. Quem você é quando você começar, Senhor, eu quero orar mais, eu quero buscar mais, eu quero te conhecer mais através da palavra. Aí aqui, continua falando assim. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Eu achei isso interessante. Ele me desperta toda manhã. Meu irmão, não passa de 3 e 5, é 3 horas. 3 horas, não tem jeito. Eu ainda estou meio sem vergonha que às vezes, aí eu falo, Senhor, deixa eu orar aqui na cama. Aí eu escuto assim, meu filho, tão sem vergonha, mas eu vou falar contigo assim mesmo. Você está disposto a ouvir? Né, querido? O Senhor tem nos acordado. Minha esposa, todo dia ela acorda, vai para a sala, o lugar dela é na sala. E outro dia eu acordei interessante, eu acordei, né? A Kézia tem uma cachorrinha lá, a cachorra fica de um lado, o gato fica do outro lado. Eu falei, Senhor, até os animais aqui em casa estão agora em oração. Aí eu falei, tem que tomar vergonha na lata e orar também. Todos os dias. Você vai falar, então tua vida tá fácil? Não tá não, querido. Quanto mais você... às vezes, quer ver? Um dia perguntaram assim, falaram assim comigo. Pastor, por que depois que eu fui para a igreja, a minha vida piorou? Eu falei, não piorou. Deus só descortinou o que o diabo estava fazendo na sua vida aí, botando numa zona de conforto. O diabo, querido, não quer que você descubra a sua identidade em Cristo. Porque você vai ser uma ameaça para os planos dele, querido. Por isso que ele peleja tanto contra você, para te desanimar, para poder fazer você parar. Levanta pessoas, situações, mas Deus é contigo, querido. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Aí vem falando aqui. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que ouça como discípulo. Essa pessoa que me pediu oração, ela falou assim comigo. Eu estava dirigindo e eu escutei uma voz assim. O carro em frente daquela carreta. Joga o carro em frente àquela carreta. E aquilo começou a gerar em mim uma coragem. A voz falava assim, é a solução para os teus problemas. Eu falei com ele, rapaz, você acha que inferno é a solução para o problema de alguém? Porque tu ia para lá, cara. Tu ia para o céu, não. Aí nós oramos e tal. Eu falei com ele, querido, volta para a igreja, volta para o Senhor, começa a orar, começa a ler palavra. Crie, querido, se alinhe com a vontade de Deus, com o Espírito Santo.
Porque a gente só escuta 3 vozes. A gente escuta do inimigo, escuta a nossa e a de Deus. Cada uma tem uma característica. A voz do diabo, querido, é sempre para te destruir. Te encoraja a você tomar uma decisão, principalmente contra você mesmo. A sua voz, querido, a voz que você escuta, que é a sua, sempre te coloca como certo em todas as situações, como se você fosse o Senhor da razão. Essa é a sua voz. Mas a voz do Senhor não, querido. Quando ela tem que te exortar, ela te exorta. Quando ela tem que te exaltar, ela te exalta. Mas ela sempre gera paz no seu coração. Ela sempre gera uma paz, uma esperança em você. Sempre, sempre. Eu conversando com essa pessoa, eu falei assim, rapaz, volta para os caminhos do Senhor. Volta para os caminhos do Senhor. Querido, não adianta, querido, para nós, não tem nada lá fora. Ainda que nós venhamos viver, querido, né, no mesmo contexto, porque eu também pago imposto, eu pago luz, pago água. Mas, querido, eu sei, querido, que eu sou, querido, né, peregrino nessa terra. Eu sei que eu tenho que perseverar, eu sei que tenho que fazer diferença. Porque um dia, querido, eu vou sair dessa terra. E a realidade de Cristo na minha vida, vai me estabelecer como co-herdeiro do reino lá na Nova Jerusalém. Ainda que, querido, né? Esses dias também, na terça-feira, agora veio à mente aqui, nós estávamos ministrando, foi na terça-feira retrasada, sobre o primeiro Adão. Que a Bíblia fala, né? A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, não é isso? O primeiro Adão, querido, ele deixou um testamento para nós, né? De cansaço, enfermidade, raiva, ciúme, tudo isso que nós sentimos hoje, que nos atrapalha. Até Jesus herdou esse testamento do primeiro Adão, mas Jesus, querido, inaugurou um novo tempo, inaugurou um novo testamento para nós, que inclui o tempo da graça, favor não merecido. E ele, querido, escreveu a morte de Jesus na cruz, foi para nos deixar um novo mandamento, um novo testamento para nós. Porque antes, querido, quando era doença, hoje é cura. Antes era, querido, tristeza, hoje é alegria. Está pegando, querido? Esse, querido, é o nosso Novo Testamento. Qual é a realidade de Cristo na tua vida? O que você está disposto, querido, a renunciar para ser quem o Senhor quer que você seja? O que você está disposto? Porque o céu, querido, eu aprendi isso, que o céu celebra renúncia e não celebra a bênção. Deus não celebra o que Ele te dá, Ele celebra o que você é, o que você está disposto a abrir mão para ser o que Ele quer que você seja. Não foi assim com Pedro? Pedro está lá, agora não, Pedro, agora você é pescador de homens. O Senhor quer te celebrar, amém? Você guarda essa palavra no teu coração? Isso martelou a minha cabeça a semana inteira. Eu dei uma resumida aqui, né? Até coloquei aqui, escrevi sobre o maná para não esquecer. Escrevi aqui também resultado e fruto. E outra coisa, né? Que o Espírito Santo me trouxe agora à tarde. Que nós somos ovelhas, amém? Amém? Somos ovelhas. Mas quando a gente se descobre que a gente é ovelha dentro da palavra, a gente descobre que a gente também é trabalhador. A gente é trabalhador, querido. Então, querido, você é ovelha na obediência, no obedecer ao seu pastor, os comandos do seu pastor. Mas quando a gente fala do reino, você tem que descobrir que você é trabalhador. E trabalho no grego, querido, adoração no grego é trabalho. E o Senhor está buscando, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que querem trabalhar, aqueles que querem expandir o reino.
O reino das trevas estão se expandindo, querido. Estão tomando territórios, querido, da igreja. É por isso que nós estamos aqui hoje falando de oração. Que nós somos o único povo que tem autoridade nas regiões celestiais, querido, para derrubar, para aniquilar todo o ardil de Satanás. Você acompanha notícia na internet? Querido, eu comecei a reparar que cada estado estão levantando, querido, o pessoal magia negra, candomblé, eles estão levantando, querido, estátuas. Agora vai inaugurar uma de Satanás, né, de Lúcifer, lá no Rio Grande do Sul. Inauguraram uma de Pombagira, lá em Mato Grosso. Vão inaugurar de Zé Pilintra em Goiás. Eles estão, querido, demarcando o território dele da nossa nação. Uma nação que é, querido, da igreja do Senhor. Por isso que a gente está sempre batendo na mesma tecla, meu irmão. Vamos começar a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu fico vendo as pessoas reclamando, que o cara lá está fazendo isso, que o outro está fazendo. Meu irmão, quem tem que clamar pela justiça somos nós. Nós somos justificados pelo Senhor. Querido, eles estão tomando áreas. E eu comecei a ver que tudo que eles estão fazendo tem uma mesma característica. Eles estão fazendo dormitórios para os jovens passarem semana, estão fazendo cemitério, criação de bode, tudo isso. Aí por que você acha que a palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Nós temos tudo, querido, para mudar, querido, a nossa cidade, a nossa família, temos tudo aqui dentro de nós. Está na hora da gente começar, querido, externar aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Começarmos a ter atitudes, queridos, de filhos de Deus. Voltar, querido, ao primeiro amor. Esses dias uma pessoa falou assim, quando eu me converti, até com Kung Fu no capeta eu dava. Meu irmão. A gente fazia cada coisa que a gente fala assim hoje. Fala, rapaz, hoje eu estou brincadeira não. Falei, Senhor, começa a me movimentar de novo. Eu tenho sentido falta, querido, de orar, de me consagrar mais. Eu estava conversando com a esposa, nós fizemos um voto. Não, nós vamos voltar de novo, vamos começar a orar. E essa semana, como as pessoas pediram oração, eu falei, Senhor, me desperta mais. Me desperta. Me desperta. Porque eu quero mostrar para as pessoas que o Senhor é uma realidade da minha vida. Eu quero o maná de domingo, mas eu quero a semente para semear também. Eu quero semente para semear. Para encerrar, eu queria que você abrisse tua Bíblia junto comigo em Efésios, capítulo 6. Texto já conhecido. Lá no versículo, Efésios capítulo 6, eu não vou nem ler sobre a armadura, não. A partir do versículo 18 e 19. Todos acharam? Fala assim: e orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Aí fala assim, vigiai nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Querido, vigiai nisso, perseverar. A gente não pode deixar de orar. A gente não pode deixar, querido, de estar em contato com a palavra. Porque a oração, ela vai te alinhar com o Espírito. Ela vai criar vínculo com o Senhor. A palavra vai te moldar, querido.
Aí aqui fala de vigiar e perseverar. Aí continua aqui: oração e súplica por todos os santos. E fala assim: orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Orar por você, querido, para que Deus te dê a intrepidez para as pessoas conhecerem o Evangelho através de você, através da sua vida, querido. Mas para isso, meu irmão, você tem que começar, querido, em nome de Jesus. Mas vamos clamar, queridos, em nome de Jesus. A oração, querido, ela tem que ser praticada. A oração é o músculo do seu espírito. A oração é o músculo do seu espírito. Se você orar, querido, cada dia que você for orando mais, você vai ser mais forte espiritualmente. A sua fé vai aumentar. Quando Jesus fala para os discípulos, homens de pouca fé, Ele estava dizendo ali, que fé, querido, você tem que praticar. A partir do momento que você começa a praticar atitudes de fé, tendo posicionamentos de oração e palavra, querido, o Senhor vai aumentando a sua fé. Vai chegar o dia que você não vai precisar mais pedir ninguém para orar por você. Você vai abrir a tua boca, porque o Senhor vai colocar uma palavra de vitória na tua boca. Você vai profetizar, querido, vai haver vida, vai haver vitória. Se alinhe com o Espírito Santo. O quanto Jesus é real para você. Não queira só o maná, queira semente também. Porque você foi chamado para frutificar. Você é uma semente, querido, que carrega uma colheita dentro de você. Eu queria que você olhasse para o teu irmão para nós encerrarmos. E olhasse para ele e falasse: meu irmão, você é uma semente que carrega uma colheita dentro de você. Então vamos orar então para nós encerrarmos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo maná que o Senhor tem derramado, pelas sementes que o Senhor tem nos dado. Desperta a tua igreja para a oração, Pai. Desperta os irmãos para estar orando nos seus lares. Os maridos orando com as esposas com os maridos. Os pais com os filhos com os pais. Os jovens com os jovens, homens com os homens, mulheres com as mulheres. Assim, Pai, como eu te pedi hoje, eu quero te pedir pelo ministério de louvor. Senhor, municia eles com autoridade, com uma unção, Senhor Deus, vinda de Ti, para eles ministrarem cada vez com mais autoridade sobre a Tua igreja. Eles são linha de frente. Traz a paz, Senhor Deus, que eles possam ter experiências tremendas quando eles subirem, até para ensaiar, que a Tua presença venha a ser notória entre eles, que a Tua glória venha a se manifestar entre eles. Eu quero te pedir, Pai, pelos irmãos de oração que o Senhor tem levantado. Guarda a família deles, guarda a casa deles, Pai. Os irmãos que têm pregado nessa casa, os irmãos que têm contribuído, Senhor Deus, de alguma forma, com dízimo, oração. Aqueles que têm, Senhor, sido fiéis, Senhor Deus, na Tua casa. Senhor, abençoa, dê uma semana de vitória para cada um, uma semana de despertamento, Senhor. Desafia a Tua igreja, Senhor Deus, a ser boca, Pai, a ser voz profética onde eles colocarem a planta dos pés. Em nome de Jesus, Pai, que eles venham fazer a diferença em tudo. Que eles venham ser, Senhor Deus, imagem e semelhança do Senhor, aonde eles colocarem a planta dos pés. E que eles possam repartir esse maná que eles recebem de Ti. E que eles possam semear em vidas, Pai, em nome de Jesus. Erga tuas mãos e repitamos todos juntos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com nossos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.